Anteriormente, saímos da cidade de Rio Grande para finalmente chegar em Ushuaia. Mas já nos primeiros quilômetros de estrada, fomos duramente castigados mais uma vez por fortes ventos laterais. Felizmente, eles não duraram muito, e o dia acabou sendo bastante agradável e repleto de belas paisagens. Na chegada, só sentimos satisfação e alegria por ter completado com sucesso esta primeira etapa da viagem. Aproveitamos cada minuto nessa incrível cidade que, sem dúvidas, deixará muita saudade em nós. Diferentemente dos momentos que estavam por vir. Bem, chegou a hora de partir, o que é uma pena, porque o Ushuaia foi uma visita muito grata à nossa aventura. E com certeza acho que a gente vai querer voltar pra cá. Só que isso aqui, ó, olha esse vento. De novo vai ser uma pedra no sapato esse vento. E apesar de forte, o vento ainda estava em uma velocidade, digamos, pilotável. Por isso, optamos por seguir adiante. Mas não sem antes tirarmos nossas últimas fotos para guardar de lembrança desse lugar marcante. Com esse vento foda, é pra lá, pro meio daquelas nuvens que a gente vai, é só aquilo que tem que subir. E então partimos. Mas ao olhar pela última vez para o pórtico do Ushuaia, nosso sentimento foi de até logo. Nenhuma dificuldade que enfrentamos na estrada foi maior que a felicidade de ter chegado até ali. Cedo ou tarde, nós voltaremos. O céu por ali não estava dos mais bonitos. Era como se o fim do mundo também estivesse um pouco triste com a nossa partida. Ainda assim, a paisagem era maravilhosamente repleta de belas montanhas. Para se sair do Ushuaia, só há um caminho por terra, que é exatamente o mesmo que fizemos para chegar. Por isso, o nosso objetivo hoje é voltar para a cidade de Rio Grande, ou seja, duas estradas, não muito movimentadas e curta distância. Como o vento tinha diminuído bastante desde a saída do Ushuaia, todos os ingredientes indicavam que seria mais um dia tranquilo de deslocamento. Tudo o que poderíamos desejar para começar essa nova etapa. Até o sol, que no começo estava tímido, acabou aparecendo depois para esquentar um pouco e espantar o frio daquela manhã. E assim fomos, guiando tranquilamente até Rio Grande aparecer no horizonte. Por lá, é claro, escolhemos o mesmo hostel para ficar. Até porque essa é uma noite muito especial. É noite de Natal. E como estamos longe de nossas famílias de sangue, nada melhor do que estar com nossa família de estrada. Lá fomos agraciados com outro certificado, mas dessa vez era por ter conseguido chegar até o Ushuaia. Quando a noite chegou, nos reunimos com nossos irmãos de estradas da Argentina, Chile, França e até da Austrália, para celebrar o Natal juntos. Joyeux Noël! Bem, como vocês podem ver pelo meu cabelo, tá ventando muito, ainda que por vídeo não dá pra ter noção da intensidade desse vento. Principalmente imaginando, né, como seria pilotar num vento assim. A gente tá aqui em Rio Grande,
iria para Punta Arenas hoje. Teríamos que pegar uma balsa aqui, né, para atravessar o Estreito de Magalhães. Essa balsa está fechada devido às condições de tempo. Ela esteve fechada ontem, fechou hoje de novo porque os ventos ali naquela região passaram de 70 por hora. A gente só pegou até agora o máximo 50 por hora, foi o limite que a gente colocou. Passando disso fica perigoso, não é bom, não é confortável. 50 já não é nada confortável, então passou disso, a gente, tanto pelo tempo, tanto pela balsa, a gente teve que abortar a missão de sair hoje de Rio Grande. Ficamos mais um dia no hostel, não é nada mal, né? Convenhamos, esse hostel é muito incrível. E pra vocês verem como estava a situação, todo mundo que estava aqui no hostel ontem com a gente, eles desistiram também de ir para o Ushuaia, né? A gente estava indo para outro sentido, mas ainda assim, por questões de segurança, todo mundo abortou o plano e ficamos aqui no hostel hoje. Bom dia. Todos os nossos amigos já foram embora e olha que a gente acordou cedo. A gente acordou 6 horas da manhã e não tem mais ninguém aqui, além de nós e nossas moças aquecendo o motor. Estamos indo sentido a Punta Arenas. Não posso falar que o vento melhorou, não, ainda tá na casa dos 50, mas a gente vai aproveitar que a balsa tá aberta agora. Vamos dirigindo com cuidado até lá, mas temos que sair, senão vai atrasar muito a nossa viagem, né? Nos aprontamos com um pouco de apreensão pelo forte vento. Mas como o dia seguinte marcava condições ainda piores, optamos por aproveitar a janela de oportunidade e sair da Terra do Fogo. E nossa apreensão se tornou realidade já nos primeiros minutos de estrada, com fortes rajadas laterais. Ali começava uma briga que se desenrolaria pelas próximas horas. A previsão dizia que teríamos esses ventos laterais até a balsa para o Estreito de Magalhães. A partir de lá, o vento passaria a ser contra. E apesar de consumir mais combustível, os ventos contra são menos perigosos porque não corremos o risco de ser jogados para fora da pista, como é o caso com os ventos laterais. Por isso, chegar até lá era uma espécie de objetivo de segurança. Só tivemos um pouco de alívio quando chegamos nas aduanas da Argentina e Chile, onde também enfrentamos uma grande fila pela demanda represada do dia anterior, junto com o provável fechamento da balsa no dia seguinte também. Depois daquele pequeno intervalo nas aduanas, voltamos à nossa dura batalha contra o vento, que estava ainda pior. Nesse trecho, por 3 vezes em menos de 10 minutos, eu senti que cheguei no limite do que podia para poder segurar a moto dentro da pista e quase fui parar na terra. Claramente, aquele dia estava sendo o pior de todos, e foram muitos os dias complicados. O esforço que fazíamos era tão grande que pela primeira vez em mais de 3 meses, começamos a sentir dor nos braços, nas costas e no pescoço durante a pilotagem. A gente contava cada minuto para chegar e terminar aquele pesadelo. Quando chegamos então à cidade de Cerro Sombreiro, paramos para abastecer e descansar uns minutos. E começamos já até a relaxar um pouco, já que só faltavam uns poucos minutos para a balsa. Mas justamente quando pensamos ter nos livrado do pior,